Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de eletrodinâmica. Não se assuste com a capa dessa aula. Você até pode assisti-la em dezembro, em épocas mais natalinas. Mas, com certeza, não é o caso da data de lançamento dessa aula, beleza? Gente, na verdade, é que as lâmpadas que são utilizadas como enfeites em árvores de Natal são associadas de uma maneira bastante específica. E nós chamamos essa associação de associação em série, que é justamente o tema da aula de hoje. Nós aprenderemos que podemos associar resistores elétricos da maneira que quisermos em circuitos de uma forma geral. E, na aula de hoje, aprenderemos este tipo de associação. Para tanto, aprenderemos como é que se comportam nessa associação a corrente elétrica, a tensão elétrica, a potência elétrica, e todas essas grandezas nos darão conclusões bem bacanas para o estudo de hoje. Vamos em frente! Dizemos que uma associação de resistores é em série quando esses resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Gente, essa frase que eu acabei de falar para vocês é fundamental para o estudo a partir de agora. Resistores estão em série quando são percorridos pela mesma corrente elétrica. Para que você possa visualizar isso, consideraremos três resistores, R1, R2 e R3. Note que esses três resistores estão conectados, através de fios, a um gerador. A partir de agora, chamarei esse gerador de ideal, considerando que gerador ideal seja aquele que não possui resistência elétrica própria. Dizemos que ele possui, portanto, resistência elétrica desprezível. Note que esse gerador, como todos os outros que nós estudamos até aqui, possui um polo positivo e um polo negativo, ou seja, uma região de maior potencial e outra região de menor potencial, a fim de estabelecer, para esse circuito, uma diferença de potencial U, que também podemos chamar de tensão elétrica. Lembre-se também que aprendemos o sentido convencional da corrente elétrica, em que a corrente sai do polo positivo a fim de circular esse circuito elétrico e retornar ao polo negativo. Essa é a corrente elétrica desse circuito. Note que realmente todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Portanto, temos realmente uma associação em série. E aqui nós temos a primeira conclusão para esse tipo de associação de resistores. Todos os resistores são percorridos pela mesma corrente. Não é nada extraordinário afirmar que, para essa associação em série, a corrente elétrica é constante, pois ela é a mesma para todos os resistores. Se tivermos aqui, por exemplo, uma corrente elétrica de 2 A, a qualquer ponto do circuito que você olhar, você encontrará uma corrente elétrica de 2 A. É a mesma corrente elétrica para todos os pontos, beleza? Se a mesma corrente percorre os resistores estão em série, ok? A próxima conclusão dirá respeito ao comportamento da tensão elétrica em associações em série. Para isso, nós destacaremos alguns pontos que estão relacionados a diferentes potenciais elétricos. São os pontos A, B, C e D. É importante que você lembre que
Quando nós temos uma diferença de potencial, como é o caso da diferença de potencial fornecida por esse gerador ideal, nós temos a produção de um campo elétrico orientado do polo positivo para o polo negativo. Portanto, nosso campo elétrico estaria orientado da esquerda para a direita nesse circuito. Como nós sabemos, a corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas. E isso é interessante de você perceber, pois, numa região de campo elétrico uniforme, diferentes pontos resultam em diferentes potenciais elétricos. Portanto, aqui em A, nós temos um potencial elétrico A, que nós vamos representar por VA. Nós temos em B um potencial elétrico VB. Temos em C, portanto, um potencial elétrico VC. E em D nós temos um potencial elétrico VD. Galerinha, lembre-se que esse potencial elétrico está associado à quantidade de energia potencial elétrica por unidade de carga, ok? Veja que aqui em cima eu representei a diferença de potencial entre dois pontos para cada resistor. Afinal de contas, o resistor número 1 está entre os pontos A e B, o resistor número 2 está entre os pontos B e C, e o resistor número 3 está entre os pontos C e D. Então, veja só, o que nós chamamos de U1 nada mais é que a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Então, podemos afirmar que U1 é a mesma coisa que VA menos VB. Aprendemos na eletrostática que o potencial inicial vem sempre primeiro, né? É por isso que o nome é diferença de potencial e não variação de potencial. Se fosse variação de potencial, seria final menos inicial. E aí seria VB menos VA e não VA menos VB. Pela mesma lógica, o 2 vai ser a mesma coisa que o potencial em B menos o potencial em C, enquanto que o 3 vai ser a mesma coisa que o potencial em C menos o potencial em D. Tranquilinho? Pessoas, é importante você perceber também que nós temos a própria diferença de potencial fornecida pelo gerador. E como essa diferença de potencial é fornecida para todo o circuito, dizemos que ela é, portanto, a diferença entre o potencial A, que é o primeiro potencial destacado aqui, menos o potencial VD, que é justamente o último potencial para os elementos desse circuito. Temos então que a DDP do gerador, a DDP total, é a mesma coisa que VA menos VD. Veja só que interessante. Eu vou pegar aqui uma soma entre as tensões elétricas parciais, ou seja, as tensões elétricas individuais dos nossos resistores. Nós sabemos que essa soma vai dar alguma coisa, e eu quero descobrir que coisa é essa, ok? Veja só, o 1 era a mesma coisa que VA menos VB. Vamos colocar aqui, VA menos VB. Bacana. O 2, por outro lado, era a mesma coisa que VB menos VC. Legal. VB menos VC. Enquanto que o 3 era a mesma coisa que VC menos VD. Ok, isso vai dar alguma coisa, como nós esperamos. VA menos VB, super tranquilo, a gente só faz repetir. Veja que aqui nós temos mais com mais, que é mais, né? Teríamos aqui mais VB, e aqui mais com menos é menos, menos VC. Aqui também, mesma lógica. Mais com mais é mais VC, e mais com menos é menos. Temos aqui menos VD. Veja que bacaninha. Temos aqui VB positivo com VB negativo. Morre, né?
VC positivo com VC negativo, mesma lógica, já era. O que é que resta neste termo da equação? Temos VA menos VD. E o que é VA menos VD? É o primeiro potencial menos o último potencial. E isso é justamente a diferença de potencial fornecida pelo gerador. Bacana! É como se esse, então, fosse um elemento total do circuito. É a tensão elétrica total. E veja que isso aqui é o resultado das somas parciais das tensões elétricas apresentadas por cada resistor. Portanto, se aqui nós temos uma DDP de 5 volts, aqui uma de 3 volts e aqui uma de 2 volts, e nós somarmos essas DDPs, 5 mais 3 mais 2 igual a 10 volts, nós temos a DDP total, que é justamente a DDP estabelecida pelo gerador. Esse gerador daqui seria, portanto, de 10 volts nesse exemplo, tranquilo? Essa é a conclusão que colocamos aqui. Numa associação em série, cada resistor tem sua tensão elétrica própria. E se somarmos essas tensões elétricas dos resistores, nós temos uma igualdade com a tensão elétrica estabelecida pelo gerador, suposto ideal. Portanto, a tensão elétrica do gerador vai ser a mesma coisa que a tensão do primeiro resistor, mais a tensão do segundo resistor, mais a tensão do terceiro resistor. Logicamente que nós podemos ter circuitos com mais resistores em série, ou com menos, podíamos ter somente 2 resistores em série. Então, de forma geral, podemos escrever assim. Se tivermos 2 resistores, teríamos uma DDP total de U1 mais U2. Se tivermos 5 resistores, também não é problema. A DDP total vai ser U1 mais U2 mais U3 mais U4 mais U5. Enfim, se tivermos N resistores, ou seja, tivermos um enésimo resistor, nós somamos as tensões até que chegamos na tensão deste enésimo resistor. Pessoinhas, dizemos, para associações em série, que a tensão elétrica é dividida entre os resistores. E isso faz sentido. Olha só, o gerador estabelece uma DDP de 10 volts e cada resistor apresenta uma parcela dessa tensão. O primeiro apresenta 5 volts, o segundo 3 volts, o terceiro 2 volts, por exemplo, ok? Não se esquece disso, portanto, a tensão elétrica numa associação em série é dividida entre os resistores. Tranquilinho? A próxima grandeza importante é o que chamamos de resistência elétrica equivalente. E o conceito por trás dessa grandeza está na seguinte pergunta: e se quisermos, naquele exemplo, substituir os 3 resistores elétricos por um só? Veja só, aprendemos que cada resistor possui uma resistência elétrica nesse circuito. Será possível, então, trocar esses 3 resistores por um único resistor, cuja resistência substitua esses 3 resistores antigos? É claro que é. É como se eu perguntasse para vocês: qual é a diferença entre você ter 5 notas de R$20 e uma de R$100? Em termos de valor financeiro, nenhuma diferença, né? Então é mais ou menos isso que nós queremos aqui. Nós queremos um resistor que consiga substituir esses 3 da figura sem maiores alterações na característica do circuito elétrico. Veja só, nós partimos da segunda conclusão, em que nós tínhamos uma DDP total igual a DDP do primeiro mais a DDP do segundo resistor mais a DDP do terceiro resistor. Nós aprendemos, aulas atrás, que a primeira lei de Ohm
relaciona a corrente elétrica com a tensão e a resistência, de tal maneira que a corrente elétrica é a mesma coisa que a tensão dividida pela resistência. Se fizermos meios pelos extremos, encontramos que a tensão elétrica é a mesma coisa que a resistência vezes a corrente. E nós podemos utilizar esse termo para cada uma dessas variáveis em nossa equação. Veja só, para a DDP total, nós temos também uma resistência elétrica que desempenha o papel dessas três resistências juntas. Temos, portanto, por definição, a nossa resistência elétrica equivalente, e ela será multiplicada pela corrente, né? Nesse caso, não é uma corrente total, pois é apenas uma corrente ao longo de uma associação em série. Para o resistor de tensão U1, nós teremos uma resistência 1 multiplicada pela corrente do circuito, que é a mesma, nunca se esqueça disso, mais R2 vezes I, pela lógica, mais R3 vezes I. Note que a corrente elétrica aparece em todos os termos dessa equação. E essa corrente elétrica possui o mesmo valor. É uma corrente elétrica constante para a associação em série. Podemos, então, eliminar esse termo de todas as nossas variáveis aqui. Tranquilo? Pessoinhas? Isso faz com que a nossa expressão fique como resistência equivalente igual à primeira resistência elétrica mais a segunda, mais a terceira. Veja só que bacana! Numa associação em série, a resistência equivalente, ou seja, aquela que desempenha a mesma função de todas as resistências isoladas, é dada pela soma desses resistores. Olha que legal! Então, a resistência elétrica equivalente vai ser a resistência do primeiro, mais a resistência do segundo, mais a resistência do terceiro. Tranquilo? É como se juntássemos todos os resistores em um só, que é basicamente esse resistor aqui, o resistor equivalente. Isso é muito útil em laboratório, pois, para determinado propósito, você pode precisar de um resistor de 3 ohms e você não tem um resistor propriamente de 3 ohms. O que você faz é pegar 3 resistores de 1 ohm, por exemplo. E se você associá-los em série, você vai somar as resistências de cada um desses resistores. Teríamos, então, 1 mais 1 mais 1 igual a 3 ohms, o que nos supre a necessidade inicial. Para N resistores quaisquer, a fim de encontrarmos a resistência equivalente, nós simplesmente somamos as resistências individuais. Se forem 3 resistores, R1 mais R2 mais R3. Se forem 5, somamos as 5 resistências. E, se forem N resistores, nós somamos as N resistências, sem nenhum problema. Essas 3 conclusões que tivemos ao longo da aula são super interessantes, pois elas alavancam também uma 4ª conclusão. Veja só, retornando aqui ao circuito, fica fácil entender que, para encontrarmos essa corrente elétrica, utilizando a primeira lei de Ohm, teríamos que ela seria U1 sobre R1, ou seja, é a tensão elétrica dessa região dividida pela resistência dessa região também. Mesma coisa para esse carinha daqui. A nossa corrente seria a mesma coisa que U2 sobre R2. E para esse carinha, a corrente elétrica vai ser U3 sobre R3. Tranquilo? Veja que essa corrente é a mesma em todas as situações. Tranquilinho? Fazendo meios pelos extremos, nós podemos expressar essas equações de uma maneira diferente. Veja só,
Se nós pegarmos aqui a primeira equação, nós teríamos R1 igual a U1 sobre I, enquanto que esse carinha do meio vai ser a mesma coisa que R2 igual a U2 sobre I. E esse carinha aqui no final seria a mesma coisa que R3 igual a U3 sobre I. Nós aprendemos na terceira conclusão que a resistência equivalente vai ser a mesma coisa que a soma parcial dessas resistências, ok? Veja só, a resistência equivalente vai ser, portanto, R1, que nós acabamos de ver que é U1 sobre I, mais R2, que vai ser U2 sobre I, mais R3, que vai ser U3 sobre I. Como esses carinhas possuem o mesmo denominador, nós podemos repeti-lo e vamos somar posteriormente os numeradores. Então, a resistência equivalente vai ser a mesma coisa que o 1 mais o 2 mais o 3, tudo isso dividido pela corrente. Galerinha, o 1 mais o 2 mais o 3, pela segunda conclusão, é a mesma coisa que a DDP total, ou seja, pela DDP fornecida pelo gerador. Teríamos então que a resistência equivalente é a tensão total sobre a corrente elétrica. Faça mais uma vez meios pelos extremos. A gente pode colocar esse I aqui, U aqui em cima, né? Que seria esse termo, e aqui embaixo a resistência equivalente. Veja que bacana! A corrente elétrica vai ser a tensão total dividida pela resistência equivalente. Isso aqui nos leva à quarta conclusão, que é como se fosse uma lei de Ohm geral para esse nosso circuito. A corrente elétrica pode ser calculada também como a DDP total dividida pela resistência equivalente. Galerinha, vamos para o laboratório virtual para que a gente possa experimentar um pouquinho. Vamos lá! Cá estamos, pessoinhas! Em nosso exemplo, eu selecionarei também 3 resistores. Eu colocarei um resistor de 9 ohms, outro resistor de 6 ohms e, por último, um resistor de 3 ohms apenas. Farei a ligação entre esses resistores aqui, bem bacana, e eu vou colocar um gerador ideal de exatamente 36 volts de tensão elétrica total. Quase que eu acerto, né? 36 volts, bem bacana. Eu vou também selecionar aqui do lado uma chave, um interruptor, para que a gente possa controlar a passagem de corrente elétrica. Legal! Temos aqui o nosso circuito elétrico. Veja que nesse momento não temos passagem de corrente elétrica, pois a nossa chave está aberta. Se o circuito está aberto, não temos DDP para esse circuito e, portanto, a corrente elétrica não o circula. Se nós fecharmos essa chave, nós temos a passagem de corrente elétrica. Galerinha, realmente essa é uma associação em série. Todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: qual é a corrente elétrica total desse circuito? É isso que nós vamos calcular aqui. Pelo que aprendemos, a corrente elétrica será a DDP do gerador, ou seja, a DDP total, dividida pela resistência equivalente. Note que a DDP total seria, nesse exemplo, de 36 volts. Podemos colocar esse valor aqui, sem problema. E a resistência equivalente, pessoinhas? Como se trata de uma associação em série, vai ser a mesma coisa que a primeira resistência, mais a segunda, mais a terceira. Será, portanto, 9 mais 6 mais 3. Temos aqui 18 ohms. Bacaninha!
Pessoinhas, agora que sabemos a resistência equivalente, podemos calcular a corrente elétrica do circuito. Se dividirmos 36 por 18, temos a mesma coisa que 2 ampere. Bacana! Vamos verificar se essa é a corrente elétrica mesmo? Existem aparelhos chamados de amperímetros. Por enquanto, você só precisa saber que o amperímetro mede corrente elétrica, mas haverá uma aula específica em que aprenderemos todas as propriedades do amperímetro, beleza? Olha só, se nós colocarmos aqui, nós temos que realmente a corrente elétrica é de 2 ampere. Qualquer ponto do circuito que você coloque, nós teremos essa mesma corrente elétrica. É uma das conclusões que tivemos sobre as associações em série. Tranquilinho? Deixarei esse circuito aqui, pois voltaremos a ele daqui a pouquinho. Por enquanto, faremos alguns exercícios. Vamos aqui à primeira questão. 3 resistores de 1, 3 e 5 ohms estão associados em série, sendo aplicada aos terminais da associação uma DDP de 18 volts. Determine a intensidade da corrente que a percorre. Galerinha, veja só como é essa associação. Nós temos aqui um ponto que eu chamarei de ponto A, somente por convenção mesmo, tá? E nós temos um outro ponto que seria o ponto B. Os pontos A e B determinam para a gente os nossos terminais elétricos. E a questão falou para a gente que a tensão elétrica entre esses terminais corresponde a 18 volts. Entre esses terminais, temos os 3 resistores associados em série, de acordo com a questão. Temos um resistor de 1 ohm, outro de 3 ohms e um de 5 ohms, esse daqui. Logicamente que fazemos a ligação, né, de um resistor até o outro através de fios ideais. Pessoinhas, se esses nossos colegas estão em série, quer dizer então que a mesma corrente elétrica passa por todos eles. Legal! Veja só, queremos descobrir qual é o valor dessa corrente e aprendemos que essa corrente será a DDP total dividida pela resistência equivalente. A DDP total, de acordo com a figura que desenhamos e também pelo enunciado, é de 18 volts. Temos então 18 volts divididos pela resistência equivalente. Como essa é uma associação em série, nós somamos as resistências de cada resistor. Teríamos, portanto, 1 mais 3 mais 5 ohms. Temos um total de 9 ohms. Galerinha, 18 por 9 é a mesma coisa que 2. Temos aqui uma corrente elétrica de 2 amperes. Beleza? Vamos lá para o próximo exercício. O clássico da literatura universal Frankenstein fala de um ser montado a partir de cadáveres, que ganha a vida através da energia de um relâmpago. Essa é uma leitura muito legal. É um livro escrito pela fantástica autora Mary Shelley. E o interessante é que ela estava bastante inspirada pelos trabalhos do Alessandro Volta. É um cara fenomenal e estudou fenômenos elétricos a tal ponto que a unidade de tensão elétrica, o volt, é em sua homenagem. E o Alessandro Volta percebia que a corrente elétrica, ao passar pelo corpo humano, podia contrair alguns de nossos músculos. E a ideia do Frankenstein surge a partir daí, né? Nós temos ali um corpo montado, né, a partir de cadáveres e, quando a corrente passa por esse corpo montado, nós temos ali partes do corpo que se mexem por conta da corrente. Algo que o Alessandro Volta havia verificado, né?
Apesar do caráter ficcional da história, não é nada absurdo evocar a relação da eletricidade com o funcionamento do corpo humano. Nós até falamos um pouco disso em nossa primeira aula, em que vimos os efeitos fisiológicos da corrente elétrica. Pulsação cardíaca e atividades do sistema nervoso, por exemplo, têm vínculo profundo com as propriedades elétricas das células. Ignorando a enorme gama de restrições científicas, para trazer uma criatura como a do livro à vida, presuma que a lei de Ohm seja plenamente válida no contexto da figura abaixo. Aqui, nós temos um circuito elétrico ligado às nuvens, né? Veja que nesse circuito, nós temos um resistor de resistência elétrica bastante grande, né? 999.990.000 ohms, e temos aqui o corpo, né? Formado de cadáveres. E ele possui uma resistência de 10.000 ohms. Observe aqui que nós temos a representação, né, de um gerador ideal, que seria formado, na verdade, entre as nuvens e o chão. É algo que aprendemos na eletrostática, né? As descargas elétricas surgem quando temos uma diferença entre o potencial das nuvens e o potencial do chão. Tranquilinho? A questão considerou que as nuvens tenham um potencial positivo. Então a corrente elétrica passaria por esse circuito de acordo com esse esqueminha daqui. Veja que tanto o corpo quanto o resistor são percorridos pela mesma corrente elétrica. Temos aqui uma associação em série. Vamos em frente. Com base nos dados constantes da figura, imagine que o cientista tenha calculado como ideal para a realização de seu intento uma noite de tempestade, em que a diferença de potencial entre as nuvens e o chão do castelo fosse de 3 vezes 10 a nona volts. Esse é um número absurdo, gigantesco, né? São 3 bilhões de volts. Nessas condições, e ligando o resistor R1 em série com o cadáver, a corrente elétrica que deveria passar pelo corpo da criatura para que as funções vitais fossem despertadas seria de... Galerinha, veja só, que esses carinhas estavam em série, nós já sabíamos, né? Nós analisamos juntos nessa figura. A corrente elétrica total, que vai passar por esses dois elementos, vai ser a mesma coisa que a DDP total, que a questão já deu para a gente, né? Dividida pela resistência equivalente. Veja que a DDP total é a mesma coisa que 3 vezes 10 a nona volts. O que não sabemos é a resistência equivalente. Mas nós temos dois carinhas em série. O que nós faremos é somar essas duas resistências. Veja só, temos aqui a primeira resistência de 999 milhões 990 mil ohms, não é? Esse é o número, simplesmente repetir ali para a gente poder somar sem maiores dores de cabeça, né? A questão falou também para a gente que a resistência do Frankenstein é de 10.000 ohms. Vamos colocar aqui 10.000. Legal. A resistência equivalente vai ser a soma entre esses dois termos, né? 0 com 0, 0, 0, 0, 0. 9 com 1, a gente tem 10, aí sobe 1. 9 com 1, 10, sobe 1. 10 sobe 1. 10 sobe 1. E aqui fica 10 mesmo, né? Temos aqui, ó, 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Isso é a mesma coisa que 10 elevado a 9 ohms. Tranquilo? 10 elevado à nona potência. Ok.
é a mesma coisa que 1 bilhão de ohms. Pessoinhas, 10 a nona com 10 a nona, nós podemos eliminar. Quer dizer, então, que a corrente elétrica que passa aqui é de 3 amperes. Podemos marcar, portanto, a letra E de elefantíase. Lembre-se que esse valor de 3 amperes não é pequenininho, não. Na primeira aula, aprendemos que 1 ampere já é suficiente para matar uma pessoa. Tranquilinho? Então, 3 amperes ali foram utilizados para reviver o carinha. Ok, essa parte aí tá meio viajada, mas tudo bem. Antes que possamos resolver mais questões de associação em série de resistores, é interessante que a gente saiba de um detalhe que agrega bastante aos nossos exercícios. Veja só, numa associação em série, qual a relação entre a resistência elétrica R e a tensão elétrica U? Veja só, aprendemos que, pela primeira lei de Ohm, a corrente elétrica de um certo resistor, que passa por um certo resistor, é a mesma coisa que a sua tensão dividida por sua resistência elétrica. Galerinha, nós aprendemos que na associação em série, essa corrente elétrica é constante. E isso faz com que a tensão elétrica e a resistência assumam o formato de grandezas diretamente proporcionais. Veja bem, imagine que tenhamos uma corrente que seja de 5 amperes. Se tivermos uma DDP local de 10 volts, qual é a resistência desse resistor? Deve ser de 2 ohms. Afinal, 10 dividido por 2 é a mesma coisa que 5. Imagine agora que você pegue um outro resistor dessa mesma associação em série. Se é em série, a corrente elétrica é sempre a mesma. Então ela continuaria com o valor de 5 amperes. Se agora a DDP local medida for de 20 volts, qual vai ser o valor da resistência desse carinha? Ora, 20 dividido por 4 é a mesma coisa que 5. Veja que bacana, pessoinhas. A resistência do primeiro carinha era de 2 ohms e depois passou para 4 ohms. Tivemos um aumento. Veja que a DDP subiu de 10 para 20 volts. Quando uma grandeza aumenta e a outra aumenta também, dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais. Veja que se nós reduzíssemos, fazendo o processo de volta, de 20 para 10 diminuímos, de 4 para 2 diminuímos também. Então, se a tensão cai, quer dizer que a resistência é menor. Tranquilinho? Temos então que a DDP e a resistência, numa associação em série para cada resistor, são grandezas diretamente proporcionais. É isso que nós anotamos aqui. Quer dizer então que quando temos um resistor daquele tipo que nós estávamos trabalhando, o maior resistor de todos vai ter a maior tensão elétrica. Veja, aqui eu estou colocando que R1 é maior que R2, que é maior que R3. Então esse é o maior carinha de todos, A maior resistência. Ele vai ter também a maior tensão elétrica. São grandezas diretamente proporcionais. O resistor de menor resistência elétrica, por outro lado, terá também a menor tensão elétrica. Tranquilo? E essa é uma relação que podemos observar lá no nosso laboratório virtual, utilizando o mesmo circuito que criamos agora há pouco. Falei a vocês que o aparelho usado para medir corrente elétrica é chamado de amperímetro. O aparelho utilizado para medir tensão elétrica é chamado de voltímetro, cujas propriedades também aprenderemos em aulas futuras. Veja só, pessoal, para o resistor de 9 ohms, esperamos a maior tensão elétrica, pois são grandezas diretamente proporcionais.
Veja que isso é verdade, pois o nosso coleguinha do meio, de 6 ohms, possui uma DDP de 12 volts, enquanto que o último carinha, de 3 ohms, possui aqui uma tensão de 6 volts. Veja que bacana! A menor resistência elétrica apresentou a menor tensão elétrica, enquanto que a maior resistência acabou por ter a maior tensão também. Como é que a gente faria para encontrar o valor dessas tensões matematicamente falando? É muito simples. Veja só, para o primeiro resistor, pensaríamos assim: a corrente elétrica é a mesma coisa que a DDP do primeiro resistor dividida pela resistência desse primeiro resistor. Se isolarmos a DDP jogando a resistência para cá, ficaríamos que a DDP do primeiro resistor vai ser a mesma coisa que a sua resistência vezes a corrente. Veja que a resistência ali é de 9 ohms, enquanto a corrente é de 2 ampere. 9 vezes 2 teríamos 18 volts, como nós previmos pelo uso do voltímetro. Para o carinha de 6 ohms, utilizamos a mesma lógica. Vamos partir daqui fazendo apenas a adaptação. A DDP do segundo vai ser a resistência do segundo vezes a corrente do circuito. Sua resistência é de 6 ohms e a corrente elétrica é de 2 ampere. 6 vezes 2 temos 12 volts. E é isso que nós verificamos também. Veja só, temos aqui 12 volts, bem legal. E para o resistor de 3 ohms, nós teríamos o seguinte: 3 vezes a corrente, que é 2. 3 vezes 2 temos aqui 6 volts, beleza? Temos 6 volts para o último resistor. E realmente é isso que acontece. Veja só, 6 volts mesmo. É interessante perceber também que se somarmos 18 com 12 com 6 volts, nós temos 36 volts, que é justamente a DDP fornecida por nosso gerador ideal. Tranquilo? Outra coisa que é possível fazer. Veja bem, qual é a DDP entre o resistor de 9 ohms e o resistor de 6 ohms? Ora, para esse primeiro encontramos aqui 18 volts. Para o segundo encontramos 12 volts. Então a gente pode somar, né? É como se a gente pegasse daqui até aqui. Teríamos 12 mais 18, temos 30 volts. Matematicamente, olha só o que você podia ter feito para descobrir isso também. Vamos colocar assim, ó. A DDP do primeiro mais do segundo, né? DDP de 1 mais 2. Seria a mesma coisa que a resistência entre eles. Veja que ali seria uma resistência equivalente, né? Você pegaria 9 ohms com 6 ohms, que dá a mesma coisa que 15, e você multiplicaria pela corrente, que é 2 ampere. Então, multiplicando esses dois carinhas, você teria 30 volts, né, entre esses dois resistores, como foi calculado aqui tranquilamente. E se nós juntarmos os três, realmente 36 volts. Tranquilinho? Voltemos agora para fazer mais exercícios. Num circuito elétrico, dois resistores cujas resistências são R1 e R2, sendo a resistência do primeiro maior que a do segundo, estão ligadas em série, chamando de I1 e I2 as correntes que os atravessam e de V1 e V2 as tensões a que estão submetidos, respectivamente, pode-se afirmar que... Galerinha, primeira coisa de todas, a questão falou para a gente que essa é uma associação em série. Se essa é uma associação em série, quer dizer então que esses resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Quer dizer então que I1 vai ser igual
a I2, ok? Em termos de resistência elétrica, nós podemos pensar na primeira lei de Ohm. A corrente é igual à tensão dividida pela resistência. Note que a corrente elétrica é constante para uma associação em série. Quer dizer, então, que aquele que possui maior resistência apresentará maior DDP, maior tensão elétrica. Por outro lado, aquele que apresentar menor resistência apresentará também menor tensão elétrica. Galerinha, como R1 é maior que R2, então a tensão de 1 vai ser maior que a tensão de 2. Podemos marcar, então, a letra B de bronquite, tranquilo? A próxima questão diz assim: considere os valores indicados no esquema a seguir que representam uma associação de resistores. Temos aqui 3 resistores diferentes, né? R1, R2 e R3. E tenha cuidado com o seguinte, pessoal, aqui nós temos 7 volts e não 7 ohms. Quer dizer, então, que esse carinha daqui é a tensão apresentada pelo primeiro resistor. Aqui temos 5 volts, que seria o 2, né? A tensão do segundo. E aqui nós temos 8 volts, a tensão do terceiro resistor. E todos eles, logicamente, são percorridos por uma corrente elétrica única de 0,40 ampere. Isso porque é uma associação em série, não é? A associação em série, somente uma corrente percorre os resistores. A questão deseja, por fim, saber qual é o resistor equivalente. Precisamos saber o valor da resistência equivalente. Para isso, eu preciso saber quem é R1, quem é R2 e quem é R3, pois, para uma associação em série, a resistência equivalente vai ser a mesma coisa que a soma dessas resistências. Tranquilo? Pessoinhas, veja só. Para o primeiro resistor, nós poderíamos pensar assim: a corrente elétrica é a mesma coisa que a tensão elétrica dele, dividida por sua resistência elétrica. Olha só, fazendo meios pelos extremos, nós podemos dizer que a resistência 1 vai ser igual à tensão elétrica 1 dividida pela corrente. A primeira tensão é de 7 volts, e nós dividimos esse 7 por 0,4. Tranquilo? Temos aqui 0,4. Galerinha, 7 dividido por 0,4 é a mesma coisa que 7 vezes 2,5. Isso é a mesma coisa que 14 mais 3,5, que vai ser 17,5 ohms, ok? Quando vamos para o segundo resistor, podemos pegar essa fórmula já pronta, porém adaptada. Teríamos R2 igual a U2 dividido por I. Tranquilo? Veja só, U2 vale 5 volts e a corrente elétrica continua como 0,4. 5 por 0,4 vai ser a mesma coisa que 12,5 ohms, ok? Para o terceiro e último resistor, teríamos R3 igual a U3 dividido por I. Veja que U3 é a mesma coisa que 8 volts. 8 por I, que vale 0,4 amperes. Isso vai ser a mesma coisa que 20 ohms. Perceba, o resistor de maior DDP teve a maior resistência. São grandezas diretamente proporcionais. Enquanto que o resistor com a menor DDP teve também a menor resistência. Tranquilo? Queremos saber a resistência equivalente, ou seja, R1 mais R2 mais R3. Quando nós somamos 17,5 com 12,5, nós temos um total de 30 ohms. Mais 20, temos um total de 50 ohms. Podemos marcar, então,
A letra E de ebola, ok? Vamos para mais uma bela questão. Considere o circuito a seguir. Temos um gerador ideal de 12 volts, um resistor de 3 ohms, outro de 1 ohm apenas e um resistor de resistência desconhecida. Sabendo-se que a diferença de potencial do resistor R é de 4 volts, determine o valor de R. Galerinha, como nós sabemos, cada resistor possuirá uma DDP diferente. É uma DDP para cada resistor aqui. Tranquilo? Veja bem, esse carinha, por exemplo, ele possui uma DDP que podemos chamar de U1. Esse carinha da direita também tem uma DDP desconhecida que eu vou chamar de U2. A única DDP fora a do gerador que nós conhecemos é esse carinha daqui, né? Que possui uma DDP, de acordo com o enunciado, de 4 volts. Ok. Pessoinhas, a questão quer saber o valor de R. Veja bem, para R, o que é que a gente sabe? A gente sabe que a primeira lei de Ohm pode ser aplicada, certo? Ou seja, a corrente elétrica vai ser a mesma coisa que a DDP local, né? Que é de 4 volts, dividido por sua resistência R, que nós não conhecemos o valor. Olha só, vou deixar esse campo vago aqui. Pessoinhas, essa é uma associação em série. O nosso gerador está aqui e o polo positivo é o de tracinho maior e o negativo é o de tracinho menor. A corrente, no sentido convencional, sai do polo positivo até retornar ao polo negativo. Todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. É uma associação em série. E uma característica muito interessante da associação em série é que a DDP do gerador vai ser a mesma coisa que a DDP do primeiro, mais a DDP do segundo, mais a DDP do terceiro resistor. Tranquilo? Olha só, a DDP total é de 12 volts. O 1 nós não conhecemos. A gente pode simplesmente repetir. O 2 também não conhecemos. A gente repete. O 3 seria esse carinha, 4 volts. Quando jogamos esses 4 para o outro lado, nós temos inversão de sinal. 12 menos 4 vai ser a mesma coisa que 8. Quer dizer, então, que 8 vai ser a soma da DDP número 1 com a DDP número 2. Eu vou chamar esse termo aqui de U de 1 mais 2, para que você saiba que são esses dois resistores juntos, ok? Essa é uma propriedade que eu mostrei para vocês agora há pouco. Nós podemos juntar dois resistores para analisar a resistência equivalente, para analisar a DDP desses dois carinhas juntos, né? A gente não precisa olhar para todo o circuito, não. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou olhar para o conjunto dos resistores número 1 e 2 somente, beleza? Pela primeira lei de Ohm, a corrente elétrica vai ser a DDP, né, dos dois juntos, dividida pela resistência equivalente dos dois juntos também. Veja só, a DDP deles juntos é a mesma coisa que 8 volts, é o que a gente olhou agora, né? Temos aqui 8 volts. A resistência equivalente entre eles será a soma de 1 com 3 ohms. Temos aqui 4 ohms. Quer dizer, então, que a corrente elétrica será 8 dividido por 4. É a mesma coisa que 2. Temos uma corrente de 2 A e essa é a corrente que passa por todos os elementos desse circuito. Quer dizer, então, que podemos descobrir agora quem é esse R que estava bem misterioso aqui, né? Porque agora sabemos que a corrente elétrica vale 2 A. Veja bem, fazendo meios pelos extremos, encontramos que a nossa resistência
será a mesma coisa que 4 dividido por 2. Isso é a mesma coisa que 2 ohms. R é igual a 2 ohms. Podemos assinalar a letra A de amarelão, ok? Aprendemos em aulas passadas que as lâmpadas, especialmente as incandescentes, possuem resistência elétrica própria. O bacana disso é que podemos associar as lâmpadas também em série. Inicialmente, consideraremos lâmpadas de mesma resistência elétrica. Note que toda lâmpada desse circuito possui resistência elétrica R. Tranquilo? Quando a corrente elétrica passa por essas lâmpadas, nós temos a produção do efeito luminoso através do efeito Joule, ok? Então, a corrente elétrica é a mesma, né, em cada uma dessas lâmpadas, pois trata-se de uma associação em série e temos um brilho bem característico para cada uma dessas lâmpadas. Tranquilinho? Pessoinhas, vamos nos fazer a seguinte pergunta. O que será que acontece se retirarmos a lâmpada do meio? Resposta: as outras duas lâmpadas se apagarão. Isso acontece porque, sem essa lâmpada aqui do meio, nós tiramos a continuidade desse circuito elétrico. Nós quebramos, entre aspas, a diferença de potencial fornecida pelo gerador. E sem essa diferença de potencial, não temos mais a passagem de corrente elétrica, ok? Sem corrente elétrica, não há como essas duas lâmpadas produzirem luz. Portanto, em uma associação em série, quando retiramos uma das lâmpadas, ou quando uma dessas lâmpadas se queima, as outras duas apagam instantaneamente. Tranquilinho? Vamos verificar este efeito através do nosso laboratório virtual. Veja que possuímos aqui um circuito muito semelhante ao que trabalhamos agora há pouco. A diferença é que trocamos resistores por lâmpadas. Veja que a chave desse circuito está aberta, portanto, a diferença de potencial não foi estabelecida e, portanto, não temos corrente elétrica. Quando fechamos esse circuito, por outro lado, verificamos que a corrente elétrica passa pelas lâmpadas, é uma associação em série, pois as lâmpadas são percorridas pela mesma corrente elétrica e, além disso, verificamos o efeito luminoso para essas lâmpadas, né? A passagem de corrente elétrica pela resistência interna dessas lâmpadas tem, por consequência, a produção da luz. O que é interessante é que, se retirarmos uma dessas lâmpadas, as outras duas apagarão instantaneamente. Isso porque a retirada ou a queima dessa lâmpada faz com que o circuito elétrico seja interrompido. É como se você abrisse uma outra chave ali. Para você consertar isso, você precisaria restabelecer o caminho da corrente elétrica. Tranquilinho? Ou, logicamente, você substituir aqui por uma outra lâmpada, né? E aí você teria o efeito luminoso tranquilo, garantido, por conta da passagem da corrente elétrica por esses elementos de circuito. É bacana você perceber que na capa da aula de hoje nós desenhamos uma árvore de Natal, enfeitada por lâmpadas que são comumente chamadas de pisca-pisca, né? Quando uma daquelas lâmpadazinhas queima, é muito comum você verificar que uma série de outras lâmpadas apagam juntas. Isso porque boa parte desse tipo de elemento é feito de maneira em série mesmo, tranquilo? Como a corrente é a mesma, quando você retira uma das lâmpadazinhas ou uma queima, o circuito fica interrompido.
e as outras apagam junto. Tranquilinho? A partir de agora, utilizaremos o brilho das lâmpadas para que possamos discutir um pouco sobre a potência elétrica dentro de um circuito elétrico cuja associação é em série, beleza? Isso porque a potência elétrica envolve a quantidade de energia recebida por um certo intervalo de tempo. Portanto, quanto mais energia, maior será a potência e maior será o brilho da lâmpada. Por outro lado, quanto menor a potência, menor a energia, menor será o brilho apresentado, conforme aprendemos na aula passada. Então, nos façamos a seguinte pergunta: e se as resistências elétricas associadas das lâmpadas fossem diferentes? Porque no nosso exemplo, eu peguei resistores iguais, lâmpadas de mesma resistência. Tanto é que na simulação eu pus 3 lâmpadas, cada uma delas com 6 ohms de resistência. Qual das lâmpadas vai apresentar o maior brilho se nós tivermos resistências elétricas diferentes? Lembre-se que até agora aprendemos que para uma associação em série, a corrente elétrica é constante. E, por conta dessa corrente ser constante, a diferença de potencial em cada resistor e a resistência desse próprio resistor são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, se um aumenta, a outra aumenta também, e se uma diminui, a outra diminui junto. Beleza? Lembre-se desses detalhes. Aprendemos na aula passada que a potência elétrica dissipada por um elemento de resistência elétrica pode ser calculada de 3 maneiras diferentes. Nós temos potência igual a tensão vezes a corrente, temos a potência igual a resistência vezes a corrente ao quadrado e temos a potência igual a DDP ao quadrado dividida pela resistência. Quais dessas fórmulas nós podemos analisar para uma correta interpretação do nosso problema, para que possamos saber qual lâmpada vai brilhar mais e qual vai brilhar menos? Pessoal, boas equações para esse propósito são aquelas que apresentam pelo menos uma grandeza constante, como por exemplo essa primeira e essa segunda. Afinal de contas, a corrente elétrica numa associação em série nunca muda, realmente é constante. O problema de escolhermos essa última equação é que temos aqui 3 grandezas que estão variando. A DDP muda em nossa análise, a resistência muda e, consequentemente, a potência vai mudar também. E isso pode fazer com que nossas previsões não sejam tão boas, ok? Então eu vou descartar essa terceira opção pelo fato dela não apresentar pelo menos uma grandeza constante. Tranquilo? Veja só, a primeira equação é muito legal. Potência é igual a tensão elétrica vezes a corrente, sendo que a corrente elétrica, pelo que discutimos, possui um valor constante. Quer dizer, então, que quando aumentamos a diferença de potencial, nós temos uma potência alta, beleza? Ou seja, se pegarmos lâmpadas de resistências diferentes, aquela que apresentar maior tensão elétrica é aquela que vai apresentar maior potência, enquanto que a lâmpada que tiver entre os seus terminais uma menor DDP vai apresentar uma menor potência elétrica. Tranquilo? Isso é muito bacana porque nós sabemos, por essa relação daqui, que a lâmpada que possui maior DDP é também aquela que apresenta maior resistência. Quer dizer, então, que maior DDP, maior resistência, maior potência, então quer dizer que aqui nós temos o maior brilho.
Por outro lado, menor DDP, menor resistência e, em consequência, menor potência. Essa será a combinação de grandezas que nos dará o menor brilho. Tranquilinho? Isso é corroborado pela segunda equação. Veja que ali nós temos I ao quadrado, né? A corrente ao quadrado, mas a corrente é constante. E alguma coisa ao quadrado que seja constante também é constante. Por exemplo, 2 é constante. 2 ao quadrado é 4, que também é constante. Beleza? Aí vê que bacana. Quanto maior a resistência, maior vai ser a potência dissipada. Quanto menor a resistência, menor vai ser a potência dissipada. Tranquilinho? Justamente o que nós previmos aqui pela primeira equação. Então veja que essas equações concordam entre si, né? Quando você pega ou maior tensão ou maior resistência, porque uma coisa implica na outra, né? Você pega uma maior potência dissipada. Quando você pega uma menor tensão, o que implica numa menor resistência, você tem uma menor potência também. Tranquilo? O resumo da ópera está nessa página. Maior resistência, maior tensão, maior potência, maior brilho. Menor resistência, menor tensão, menor potência, menor brilho. Veja aqui no nosso exemplo que, se R1 for maior que R2, que é maior que R3, então a tensão de 1 vai ser maior que a tensão de 2, que vai ser maior que a tensão de 3. E, por consequência, a potência dissipada pela primeira será maior que a segunda, que será maior que a terceira. A lâmpada de resistência R1, por conta disso, brilha mais que R2, que brilha mais que R3. Vamos retornar ao laboratório mais uma vez para que você possa verificar este fenômeno. Pus aqui uma lâmpada de 90 ohms, outra de 60 ohms e outra de 30 ohms, para que isso fique mais acentuado, para que a diferença de brilho seja bastante perceptível. Galerinha, pela previsão que fizemos, a lâmpada de maior resistência elétrica vai apresentar o maior brilho de todos, enquanto que a lâmpada de 30 ohms, que é a menor resistência elétrica dessas opções, apresentará o menor brilho, e é realmente isso que verificamos. Olha só, a lâmpada de maior resistência é aquela que apresenta maior diferença de potencial e é também aquela que apresenta o maior brilho, enquanto que a lâmpada de menor resistência é aquela que apresenta menor DDP e é também aquela que apresenta menor brilho de todas. Na prática, você não verifica uma diferença de brilho de uma lâmpada para outra quando você as associa em série, porque você compra lâmpadas de mesma resistência, né? Geralmente você compra da mesma marca e tal. Então, quando você olha para cá, vou colocar todas com 44 ohms, se elas tiverem a mesma resistência elétrica, elas vão apresentar também a mesma diferença de potencial, né? Veja aqui, 12 volts para essa, 12 volts para essa também e 12 volts para essa também. Mesma DDP, mesma resistência, mesmo brilho para todas elas. Tranquilinho. Utilizarei esse circuito para discutirmos uma outra possibilidade. Primeiro, eu vou abaixar esses valores de resistência para 40 ohms, só para que as continhas fiquem mais fáceis, tá? Perceba que nesse momento, pessoal, a resistência equivalente do circuito é de 40 mais 40 mais 40 ohms. Temos uma resistência total de 140 ohms. Beleza? Quando acionamos a chave, verificamos que todas elas recebem a mesma corrente elétrica e, além disso, por possuírem a mesma resistência,
todas elas têm o mesmo brilho. Quando nós retiramos essa lâmpada do meio, nós sabemos que as outras duas irão se apagar junto, ok? Nenhuma novidade. Eu quero que você olhe para o brilho dessas lâmpadas nesse exato momento. Você vai comparar esse brilho com o brilho das outras duas lâmpadas quando eu retirar essa do meio e restabelecer a conexão. Veja só, olhou bem para o brilho, né? Vou tirar essa do meio e vou reconectar as lâmpadas. É óbvio que o brilho, né, ficou maior individualmente para as lâmpadas que restaram depois que nós restabelecemos a ligação do circuito. Galerinha, sabe por que isso acontece? Veja bem, quando nós retiramos a lâmpada do meio e refizemos a conexão, a resistência equivalente do circuito diminuiu. A resistência equivalente de antes era de 120 ohms. Agora é de 40 mais 40, ou seja, 80 ohms. Dessa vez, mantivemos a nossa bateria igual. Quer dizer que a tensão elétrica sempre foi a mesma. A tensão elétrica foi constante. Uma coisa que mudou aqui, de um circuito para o outro, foi também, pessoinhas, a corrente elétrica. Veja só, as 3 lâmpadas de 40 ohms. A corrente elétrica era de 0,30 amperes. Quando retiramos essa bichinha do meio e restabelecemos a conexão, a corrente elétrica subiu para 0,45 amperes. Isso acontece porque, se mantivermos a mesma bateria, ou seja, a mesma tensão elétrica constante, quanto menor a resistência equivalente, maior será a corrente elétrica do circuito. O mais legal é que, se compararmos o circuito anterior com esse novo circuito em termos de potência, se a DDP é constante para os dois, o circuito de maior corrente vai apresentar maior potência. Quer dizer, então, que individualmente essas lâmpadas vão brilhar mais. Belezinha? Mesma coisa em termos de resistência equivalente, né? Pensando em potência, quanto menor a resistência equivalente, maior a potência dissipada também. Legal? Essa é uma conclusão muito bacana. Pela mesma lógica, se em vez de nós retirarmos uma lâmpada, nós adicionássemos mais lâmpadas, né? Colocar aqui mais 2 lâmpadas de 40 ohms, nós teríamos o processo reverso. A resistência equivalente ia aumentar e o aumento da resistência equivalente faria uma diminuição da corrente elétrica. E isso vai fazer com que o brilho individual dessas lâmpadas seja menor. Quanto mais lâmpadas você adicionar aqui, menor vai ser o brilho de cada lâmpada, ok? Conforme discutimos agora há pouco, para cada resistor, você pode aplicar aquelas equações de potência que nós aprendemos na aula passada. Porém, não é somente para cada resistor que você pode utilizar o raciocínio da potência. Você pode olhar também para todo o circuito de uma associação em série, desde que, quando você tenha a variável da tensão elétrica, essa seja a tensão elétrica do gerador ideal, ou seja, a DDP total do circuito. E, quando você tem resistência nessas expressões, basta que você saiba que essa é a resistência equivalente. Temos, então, 3 ferramentas distintas para que possamos calcular a potência elétrica total de um circuito. Tranquilo? Por exemplo,
A potência total pode ser calculada como a resistência equivalente multiplicada pela corrente ao quadrado. A potência total também pode ser a tensão elétrica do circuito total, né, vezes a corrente do circuito, que é única, né, para uma associação em série. E a potência total pode ser também a DDP total ao quadrado dividida pela resistência equivalente. Sabendo disso, vamos para algumas questões. Dois resistores de 20 e 80 ohms são ligados em série a dois pontos onde a DDP é constante. A DDP entre os terminais de 20 ohms é de 8 volts. A potência dissipada por esses dois resistores é de... Pessoinhas, seguinte, o nosso circuito possui o seguinte aspecto. Nós temos aqui um terminal que eu vou chamar de A e outro que eu vou chamar de B. Nós temos entre esses dois terminais dois resistores. Temos um resistor de 20 ohms e outro de 80 ohms. Temos aqui a ligação entre esses resistores e sabemos, por dados do enunciado, que a DDP do resistor de 20 ohms é de 8 volts. Beleza? Temos aqui uma DDP de 8 volts. Galerinha, como essa é uma associação em série, quer dizer que esses dois resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Isso quer dizer que, se eu souber qual é a corrente elétrica para esse carinha, eu sei qual é a corrente elétrica para o outro, né? E, consequentemente, eu vou descobrir qual é a DDP deste carinha também, beleza? Vamos então olhar para esse coleguinha primeiro. Para esse carinha, nós teríamos, pela primeira lei de Ohm, que I vai ser igual a U sobre R. Veja que a corrente não sabemos, mas a DDP dele é de 8 volts e a sua resistência é de 20 ohms. Temos aqui uma corrente elétrica de 0,4 amperes, ok? Quando vamos para este carinha daqui, aplicando também a primeira lei de Ohm, nós temos que a corrente elétrica, que é 0,4 ampere, vai ser a mesma coisa que a DDP, que não sabemos qual é, dividida aqui pela resistência dele, que é de 80 ohms. Jogando esse 80 para cá, nós teríamos que a DDP vai ser a mesma coisa que 0,4 vezes 80. Isso aqui dá o mesmo que 32 volts, beleza? Pessoinhas, se esse carinha daqui vale 32 volts, quer dizer que a DDP total de A para B é a mesma coisa que 8 mais 32. Temos aqui 40 volts. E a resistência equivalente é a mesma coisa que 20 mais 80. É a mesma coisa que 100 ohms. Isso é interessante porque agora você poderá finalmente saber a potência dissipada pelos dois resistores, que é a potência total. Você pode calcular como U vezes I. Vai ser a mesma coisa que 40 volts vezes a corrente, que é 0,4 ampere. Isso aqui vai dar a mesma coisa que 16 watts, que consta na letra E de elefantíase. Você poderia também utilizar as outras expressões. Por exemplo, a resistência equivalente vezes a corrente elétrica ao quadrado. A resistência equivalente é de 100 ohms. E a corrente ao quadrado ficaria 0,4 ao quadrado, que é a mesma coisa que 0,4 vezes 0,4. Pessoinhas, você pode cortar esse zero e andar com a vírgula para cá, transformando 0,4 em 4. Mesma coisa aqui. 4 vezes 4, 16. Mesma potência que encontramos
Anteriormente. Legal. Pessoinhas, poderíamos também utilizar aquela expressão em que temos U ao quadrado, a tensão ao quadrado, dividida pela resistência equivalente. A tensão ao quadrado ficaria 40 ao quadrado. E a resistência equivalente é 100. Veja, 40 ao quadrado é 40 vezes 40. Se a gente divide por 100, fica legal, porque a gente pode cortar esse carinha com esse carinha e essa alma cebosa com essa alma cebosa. 4 vezes 4 vai ser a mesma coisa que 16 watts. Qualquer caminho que você seguisse, você encontraria a mesma potência elétrica, ok? Vamos para a próxima questão. Considere duas situações. Na situação A, uma lâmpada é conectada a uma bateria. E na situação B, duas lâmpadas iguais são conectadas em série à mesma bateria. Veja que isso é verdade. Pessoinhas, se é a mesma bateria, quer dizer que uma coisa em comum entre esses carinhas é que a DDP é sempre a mesma. A tensão elétrica fornecida pelo gerador, que no caso é a bateria, é sempre constante. Comparando-se as duas situações, na situação B, a bateria provê a mesma luminosidade, maior corrente, menor corrente, maior luminosidade ou menor voltagem. Primeiro, que voltagem é um termo errado. É muito utilizado no dia a dia, mas oficialmente nós utilizamos o termo tensão elétrica. Beleza? Olha só, nós sabemos, pela primeira lei de Ohm, que I é igual a U dividido pela resistência equivalente. Beleza? Note que nessa situação, a DDP é a mesma para os dois circuitos. Quer dizer que a tensão elétrica é dada constante, nesse caso. Beleza? Olha só, a resistência em A vai ser a mesma coisa que R, que seria a resistência de uma lâmpada só. Mas a resistência em B, como é uma associação em série, vai ser a mesma coisa que R mais R, ou seja, 2R, né? Quer dizer que a resistência equivalente em B é maior. E quando você aumenta a resistência equivalente, você diminui a corrente elétrica. Quer dizer, então, que na situação B, você teria uma menor corrente. Você pode marcar de cara a letra C de cirrose. A letra A está errada porque se nós mexemos na corrente, nós mexemos na luminosidade também. Veja só, nós temos 3 expressões para potência elétrica, né? Vamos colocá-las aqui. Todas elas em termos de potência total. Tranquilo? Aqui a resistência equivalente vezes a corrente ao quadrado. E a última que temos é a potência igual a DDP ao quadrado dividida pela resistência equivalente. Veja só, qual é a grandeza que é constante aqui para os dois circuitos? É o que nós chamamos de tensão elétrica. Veja que essa equação aqui de baixo não nos é muito útil. Isso porque, de um circuito para o outro, nós aumentamos a resistência equivalente e reduzimos a corrente elétrica por conta disso. Então, temos 3 grandezas que estão mudando. Isso é complicado de analisar, né? Então, a gente pode eliminar essa. Veja por essa equação daqui que, como nós reduzimos a corrente elétrica, nós reduzimos a potência, né? Então, quer dizer que não temos a mesma luminosidade. Nem aumentamos. Nós diminuímos a luminosidade porque a potência caiu. Tranquilo? É o que você pode analisar a partir dessa equação também. Você aumentou a resistência equivalente, portanto a potência foi reduzida. Tranquilo? Então só podia ser a letra C de catapora mesmo. Vamos agora para mais uma questão. Uma lâmpada incandescente tem as seguintes especificações: 100 watts e 120 volts.
Para que essa lâmpada tenha o mesmo desempenho, veja que possui o mesmo desempenho, indica apresentar a mesma potência elétrica, tranquilo? Sob a mesma DDP. Quando for ligada em 240 volts, é necessário usá-la associada em série com um certo resistor. Considerando-se essa montagem, a potência dissipada nesse resistor adicional será de... Galerinha, quando você desenha, você vê que a questão é super simples. Não é nem necessário fazer conta. Olha só, temos aqui uma bateria, né? Um gerador de 240 volts para esse arranjo, né? Temos aqui a lâmpada, que possui algumas especificações, e ela deverá ser adicionada, né, a um resistor, para que a lâmpada possua o mesmo desempenho de antes, né? Pessoinhas, para o desempenho de antes, era necessário que a potência dissipada dessa bichinha daqui fosse de 100 watts. E para isso, a DDP necessária para ela era de 120 volts. Aí é que está o pulo do gato. Pessoas, se a DDP dessa lâmpada precisa ser 120 volts, qual é a DDP que esse resistor adicional precisará ter? Ora, 120 volts também. Isso porque, numa associação em série, se você soma a DDP desse elemento com a DDP desse elemento, você precisa ter como resultado a DDP fornecida pelo gerador. 120 mais 120 é igual a 240 volts. Galerinha, olha que bacana. Como é uma associação em série, esses dois elementos possuem também a mesma corrente elétrica. Vê que bacana. Potência é igual a U vezes I. Se a corrente elétrica é a mesma e a DDP também é a mesma, quer dizer que a potência dissipada é a mesma também. Esse resistor também vai dissipar 100 watts de potência. Juntos, eles dissipam 200 watts, né? Mas, individualmente, para o resistor adicional, nós temos uma dissipação de 100 watts. Tranquilo? Vamos para a última questão. Gabriel possui um chuveiro cujo elemento de aquecimento consiste em 2 resistores, de 10 ohms cada um, ligados de forma representada nesta figura. Veja que aqui nós temos 3 pontos, K, L e M. Quando ligamos K até L, é como se a corrente elétrica só passasse por um resistor. Porém, se ligarmos de K até M, a corrente elétrica vai passar por esses 2 resistores. Eles estarão, portanto, associados em série. Quando morava em Brasília, onde a diferença de potencial da rede elétrica é de 220 volts, Gabriel ligava o chuveiro pelos terminais K e M. Então ele pegava isso tudo, né? Quer dizer que a corrente passava pelos 2 resistores. Vamos até anotar esse dado. A resistência equivalente em Brasília era a mesma coisa que 10 mais 10, 20 ohms. E a DDP de Brasília, de acordo com o enunciado, é de 220 volts. Ao mudar-se para Belo Horizonte, onde a diferença de potencial é de 110 volts, ok? Vamos anotar isso, né? A DDP de BH vai ser a mesma coisa que 110 volts, passou a ligar o mesmo chuveiro pelos terminais K e L. Quer dizer que a corrente, então, só passa por um dos resistores, né? Então, a resistência equivalente lá em BH vai ser a mesma coisa que 10 ohms, tranquilo. É correto afirmar que, comparando-se com Brasília, em Belo Horizonte, nesse chuveiro, vamos ver a letra A. A corrente elétrica é a mesma? Vamos fazer esse teste. É o seguinte,
A corrente elétrica em Brasília vai ser a mesma coisa que a DDP de Brasília dividido aqui pela resistência equivalente apresentada em Brasília, né? Para essa configuração daqui. Pessoinhas, a DDP é de 220 volts, enquanto que a resistência equivalente é de 20 ohms. Isso vai ser 22 por 2, temos aqui uma corrente de 11 amperes. Já para BH, nós temos o seguinte, a corrente elétrica de BH, usando essa mesma lógica, né, apenas adaptando, será a DDP, que é 110 volts, dividida pela resistência, que é de 10 ohms. Isso aqui também vai dar 11 amperes, quer dizer então que a corrente elétrica é a mesma. Podemos eliminar a letra B, que fala que a corrente é maior, e podemos também eliminar a letra D, que fala que a corrente é menor. A corrente é a mesma. A gente fica com a letra A e também com a letra C. O que diferencia uma alternativa da outra é o restante delas. A primeira diz que menos calor por unidade de tempo é fornecido à água, e a letra C fala que a mesma quantidade de calor é fornecida à água. Essa quantidade de calor fornecida por unidade de tempo é o que chamamos de potência. Então precisamos saber qual é a potência do chuveiro lá em Brasília e também a potência em BH. A gente compara os resultados e vê qual é a resposta. Pessoinhas, veja que para isso nós sabemos DDP, sabemos corrente e sabemos resistência. A gente pode seguir para qualquer expressão que vimos anteriormente para potência. Tranquilo? A que é mais legal, na minha opinião, é a DDP vezes a corrente. Tranquilo? Lembrando aqui de adaptar os termos, né? Vamos lá. A DDP em Brasília, pelo que a gente viu, é a mesma coisa que 220 volts e a corrente é a mesma para as duas, né? 11 amperes. Então temos aqui 220 vezes 11. Galerinha, note que 22 vezes 10 é a mesma coisa que 220. Mais 22, a gente vai ter 242. Tranquilo? 242 com um zero, 2.420 watts. Bacana! Já para BH, nós temos uma DDP de exatamente 110 volts e uma corrente elétrica de 11 amperes. Quando a gente faz 110 vezes 11, é só você pensar que 11 vezes 11 é 121, você coloca aqui mais um zero e você encontra 1.210 watts. Tranquilinho? Portanto, pessoinhas, a potência em Brasília é maior. Quer dizer que ali você vai fornecer mais energia por unidade de tempo em relação a BH. Então, veja só, comparando-se com Brasília, em BH nós temos uma potência menor. Quer dizer então que vamos fornecer menos calor por unidade de tempo para a água, né? O efeito Joule. Nossa resposta então, letra A, de AIDS. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, compartilha essa aula, se inscreve no canal, deixa um gostei e até a próxima!